Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre potência elétrica, um assunto muito importante, muito cobrado em vestibular e também na prova do Enem, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, a gente já estudou que potência é a energia consumida durante um certo intervalo de tempo. Nesse caso aqui pra gente, quando a gente fala de energia consumida, é a quantidade de energia elétrica. O que acontece? Lá na eletrostática, a gente estudou que a energia relacionada ao movimento de cargas é energia na forma de trabalho. Se a gente usar aqui aquela equação que a gente aprendeu lá na eletrostática para calcular trabalho da força elétrica, que é carga vezes diferença de potencial, que a gente falou que pode ser o V, pode ser o U, tanto faz, e substituir aqui na equação da potência, a gente chega que energia é carga vezes diferença de potencial, isso dividido pelo intervalo de tempo. Agora olha só, lá nas primeiras aulas de eletrodinâmica a gente aprendeu que corrente é carga dividido por tempo. Então, se a gente pegar essa relaçãozinha aqui e substituir no lugar de carga dividido por tempo, a gente chega numa equação que vai ser muito útil para a gente, que diz que potência é igual a corrente vezes tensão, ou tensão vezes corrente, tanto faz. E essa equação que está aqui vai ser muito útil para a gente. Por quê? A gente tem uma figura de um chuveiro ali. Esse chuveiro está ligado numa tomada, ele está ligado na rede elétrica. E essa rede elétrica fornece uma determinada tensão aqui, tudo bem? Os chuveiros geralmente são ligados em tensão de 220 volts. Então, se a gente pega um estado onde a tensão normal é 220 volts, ele está ligado em monofásico. E se a gente pega um estado onde a tensão normal é os 110 volts, na verdade hoje em dia já 127, ele está ligado no bifásico. Mas enfim, independentemente disso, eu tenho uma tensão onde ele está ligado, e essa tensão vai fazer para a gente com que circule aqui pelo chuveiro uma corrente elétrica aí, tudo bem? Então a gente pode, através dessa expressão, conhecendo a potência do chuveiro, que vem indicada na carcaça dele, e através da tensão elétrica da rede, descobrir o valor da corrente elétrica que passa por ali. Agora, o que acontece? Em toda a casa, a gente tem o chamado quadro de disjuntores. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que é um disjuntor. Eu coloquei para vocês aqui uma imagem de um disjuntor. Existem vários outros tipos, com várias outras características. Mas o principal que eu quero ver com você é essa informaçãozinha que está aqui, ó, esse C25. Esse 25, no caso aqui, significa para a gente que esse disjuntor é um disjuntor para uma corrente elétrica máxima de 25 amperes. Isso significa para a gente o quê? Que esse disjuntor vai permitir a passagem de um valor máximo de corrente de 25 amperes. E aí o que acontece, pessoal? A gente tem o nosso circuito elétrico e tem corrente elétrica passando ali. Essa corrente que passa por ali pode ter um valor máximo de 25 amperes. Se acontecer de ultrapassar os 25 amperes, o disjuntor vai literalmente abrir o circuito, não permitindo que continue a passar energia elétrica. Ué, Coelho, mas poxa, para que serve isso aí? O disjuntor serve para proteção do teu circuito elétrico. Por quê? Porque a gente aprendeu em algumas aulas que corrente elétrica ela causa aquecimento, é o efeito Joule. Aí você tem um circuito onde toda a fiação é projetada para um determinado valor máximo de corrente. Aí, se acontece, por exemplo, um curto-circuito, que a gente vai estudar detalhes mais para frente, a corrente vai dar um pico, vai ter um valor mais alto, um valor maior. E esse valor excessivo de corrente pode causar um sobreaquecimento do circuito, e aí o que vai acontecer é que o risco de incêndio aumenta. Então você coloca o disjuntor para limitar o valor de corrente máximo que pode passar por ali, tudo bem? E detalhe, né, pessoal? O que acontece? Às vezes, em algumas casas, alguém vai tomar um banho lá e o chuveiro é um chuveiro elétrico. Maravilha, o banho está rolando numa boa. Daqui a pouco,
vai outra pessoa tomar banho no outro chuveiro. E aí daqui a pouco cai o disjuntor. Daí a pessoa com frio grita, liga o disjuntor. Daí você vai lá, liga o disjuntor. E as duas continuam tomando seu banho normalmente. Aí daqui a pouco acontece logicamente o que de novo? Cai o disjuntor. Aí gritam para você, liga o disjuntor. Daí imagina, se você vai lá e tem uma ideia brilhante. Ah, já sei, vou prender esse disjuntor com uma fita. Gente, pelo amor de Deus, não pode fazer isso, né? Por quê? Porque se o disjuntor está caindo, se ele está desarmando, significa o quê? Que a corrente está excessiva. Puxa, Coelho, então o que eu faço? Eu coloco um disjuntor que suporta uma corrente maior? Se você colocar um disjuntor que suporta uma corrente maior, esse disjuntor não vai desarmar. Mas daí é um perigo. Por quê? Porque, de novo, a corrente vai ser excessiva, corre risco de incêndio, corre risco de pegar fogo, e o disjuntor não vai estar te protegendo. Ué, o que eu faço? Então você vai ter que, numa situação dessa, fazer o quê? Vai ter que verificar como é que está o projeto elétrico dessa casa, tudo bem? Então vai ter que chamar um especialista, e se for necessário, ele vai fazer alguma adaptação, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Agora, pessoal, imagina o seguinte, eu tenho um disjuntor de 25 amperes, e aí eu tenho um aparelho que vai funcionar operando com uma corrente de 20 amperes. Aí o que acontece? Eu posso ter esse aparelho ligado à rede no circuito desse disjuntor sem problema nenhum. Agora, se eu tenho um outro aparelho que funciona com uma corrente I igual a 28 amperes, eu já não posso ter esse aparelho ligado a esse circuito onde eu tenho o disjuntor de 25 amperes, tudo bem? Eu preciso de um circuito específico para ele, tá bom? Agora a gente vai usar o que a gente aprendeu para resolver alguns exercícios explorando essa questão da potência e também do uso do disjuntor. Exercício 1. Considere uma bateria ideal de 12 volts na qual é ligada uma lâmpada. Logo após ser ligada, a lâmpada atinge um brilho que não varia ao longo do tempo. Nesse estado, a corrente elétrica que percorre a lâmpada é igual a 0,5 amperes. Desprezando efeitos de dissipação nos fios condutores, determine respectivamente a resistência elétrica da lâmpada e a potência dissipada por ela. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu anotei para vocês ali no cantinho os dados e a gente quer achar a resistência elétrica da lâmpada e a potência dissipada por ela, tudo bem? As informações que a gente tem são tensão e corrente. Para achar a resistência, a gente pode usar aquela própria equação da resistência elétrica R é igual a V sobre I, tudo bem? Aí a gente chega aqui, R é igual a V, é a tensão, a DDP, que vale 12 volts. E I é a corrente elétrica, que vale 0,5 amperes. Esses dados foram passados para a gente no enunciado. Bom, com isso a gente chega que a resistência elétrica é igual a 12 dividido por 0,5, 24 ohms, tudo bem? Bom, só de achar a resistência elétrica, a gente já de cara elimina o item A, elimina o item B e elimina o item E, tudo bem? Agora vamos calcular a potência. Potência P é igual a tensão vezes corrente. Então, a gente sabe que potência é a tensão elétrica da bateria, que é 12, vezes a corrente elétrica, que é 0,5. E aí, a gente vai chegar que a potência é igual a 12 vezes 0,5, 6 watts, tudo bem? Então, a gente achou que a resistência elétrica é 24 ohms e que a potência é 6 watts. Por isso que a nossa resposta é a letra C. Pessoal, vocês perceberam as unidades que eu trabalhei? Olha só, eu achei a potência elétrica em watts. Para isso, eu usei a tensão em volts, que é a unidade do sistema internacional, e também usei a corrente elétrica no sistema internacional, no caso, ampere é que é a unidade, tudo bem? Então, se eu quero a potência em watt, eu uso a tensão em volt e a corrente em ampere. Exercício 2. Os chuveiros elétricos de 3 temperaturas são muito utilizados no Brasil. Para instalarmos um chuveiro, é necessário escolher a potência do chuveiro e a tensão que iremos utilizar na nossa instalação elétrica. Dessa forma, se instalarmos um chuveiro de 4.500 watts, utilizando a tensão de 220 volts, nós podemos utilizar um disjuntor que aguente a passagem de 21 amperes. Se quisermos ligar outro chuveiro de potência 4.500 watts em uma rede de tensão 110 volts,
qual deverá ser o disjuntor escolhido? Pessoal, olha só, ele disse para a gente algumas informações no enunciado. Se eu ligar um chuveiro de 4.500 watts numa rede de 220 volts, eu posso usar um disjuntor de 21 amperes. E ele quer saber o seguinte, se eu ligar um chuveiro de 4.500 watts em 110 volts, qual é o disjuntor que eu vou ter que usar daquelas opções que ele colocou ali? Bom, eu queria primeiro fazer uma verificação desse cálculo aqui. Olha só, se a gente usar potência é igual a tensão vezes corrente, eu sei que a potência é 4.500 watts, é igual a tensão 220 volts, vezes a corrente elétrica I. Se a gente isolar a corrente, vai dar para a gente 4.500, e esse 220 que está aqui multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo. Então fica para a gente dividido por 220. Detalhe, se a gente calcular essa corrente aqui, que eu vou chamar de corrente I1 para vocês, deixa eu colocar I1 em todos os termos, vai ficar assim, 4.500 dividido por 220 vai dar 20,45 amperes. Então, olha só, esse valor de corrente é a corrente que vai passar pelo chuveiro. E você viu que ele disse para a gente que o disjuntor que a gente pode usar é um disjuntor de 21 amperes, ou seja, ele tem uma corrente máxima, que a corrente do disjuntor é a corrente máxima sempre, maior do que o valor que eu preciso para o chuveiro funcionar, tudo bem? Então, das opções que ele tem ali, o menor valor que eu posso usar de disjuntor é esse de 21 amperes. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma análise para outra instalação que ele quer fazer. A gente sabe que potência é igual a tensão vezes corrente. Agora eu quero achar a corrente da situação 2. A potência é 4.500, a tensão agora é 110, vezes a corrente I2. Aí a gente vai chegar que essa corrente I2 é 4.500 dividido por 110. E aí a gente vai achar que a corrente I2 é igual a 40,90 amperes. Então, pessoal, olha só, essa corrente I2 aqui vai ser a corrente que vai passar pelo chuveiro quando ele está funcionando. O que acontece? Eu tenho várias possibilidades de disjuntor. O que vai acontecer? Se eu ligar o disjuntor A, vai desarmar o circuito. O disjuntor B é a mesma coisa. O disjuntor C não vai desarmar o circuito, eu posso usar o C. Eu não posso usar o D, porque vai desarmar o circuito. E não posso usar o E, por mais que seja próximo. Então, de todos aqueles disjuntores que eu tenho ali possíveis, o que a gente vai escolher é o que está na letra C. Por quê? Porque ele suporta uma corrente máxima de 45 amperes e aí é suficiente para o que eu preciso. Agora, olha só. É lógico que não existe uma outra alternativa, são 5 alternativas só ali. Mas vamos supor que existisse uma outra alternativa onde dissesse o seguinte, vamos colocar lá um suposto item F, tá? Onde dissesse para a gente que um disjuntor de 50 amperes. Se a gente comparar, o de 45 amperes permite o funcionamento desse chuveiro. O de 50 amperes também permite o funcionamento do chuveiro. Mas por que a gente não escolheria esse aqui de 50 amperes? Pelo seguinte, se ele permite uma passagem de uma corrente maior e é suficiente 40,9, não tem por que a gente arriscar uma situação onde passaria uma corrente muito maior. Mas beleza, mesmo assim, tem um outro fator que te impediria de escolher esse de 50 amperes, que quanto maior for a corrente que ele permite, maior é o custo dele. Ou seja, a gente sempre vai escolher o quê? Aquele que suporta a menor corrente, desde que ela ultrapasse o valor da corrente de funcionamento, tudo bem? Por isso, então, que mesmo se ele desse uma opção de 50 amperes, a gente escolheria a letra C como resposta. Exercício 3, agora uma questão da prova do Enem. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores.
Fusível tem a mesma função do disjuntor, pessoal. Ele está ali para limitar o valor da corrente. A diferença é o quê? O disjuntor, ele desarma. O fusível, ele queima, mas daí queima o fusível e não queima o circuito, tudo bem? Seguindo, ele diz ali, fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400 watts. E na posição inverno, 3.200 watts. Então olha só, pessoal, por enquanto ele já passou para a gente algumas informações. Disse para a gente que quando o chuveiro estiver na posição verão, eu tenho ali 2.100 watts. Disse para a gente que quando estiver na posição primavera, é 2.400 watts. E quando estiver na posição inverno, vai ser para a gente 3.200 watts de potência. Então, quando a gente regula aquela chavezinha do chuveiro, é isso que a gente está fazendo. A gente está regulando potências diferentes. Daí, de repente, você olha para esses valores e pensa assim, Cura, mas por que no inverno a potência é maior? Porque no inverno, como a temperatura ambiente está mais fria, a gente precisa esquentar mais a água para tomar um banho quentinho. Então, como a gente quer esquentar mais a água, a gente quer entregar mais energia para essa água aquecer, por isso que a potência fica maior, tá certo? Seguindo então, pessoal. Ele diz ali, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Eu vou escrever de novo para você ler os valores de potência que ele passou para verão, primavera e inverno. Agora olha só, é uma pergunta que a gente tem que prestar bastante atenção para não fazer confusão. Ele disse assim, ó, qual deve ser o valor mínimo do disjuntor que a gente vai usar. Olha só, eu tenho diversos valores, o menor valor que eu tenho ali é 20 amperes, mas eu não posso confundir isso, tudo bem? A ideia é, eu quero descobrir quanto vale a corrente de funcionamento do chuveiro. Para isso, a gente sabe que a gente pode usar a equação P igual a V vezes I, e aí a corrente elétrica I vai ser para a gente a potência dividido pela tensão. Então, pessoal, olha só, para a gente calcular a corrente, a gente precisa de potência e tensão. A tensão, a gente viu no enunciado, que é 110 volts. Agora, a potência. Fique esperto com isso aqui. Eu quero calcular o valor mínimo do disjuntor, mas para isso, eu não posso usar a potência mínima. Por quê? Porque, olha só, quando eu estou na opção inverno, você concorda comigo que é a situação onde a potência é a maior das 3? Bom, se a potência é a maior das 3... a corrente na posição inverno vai ser a maior. E ele disse no enunciado o seguinte, ele quer o valor mínimo do disjuntor, mas ele falou também uma coisa bem importante, olha só, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura. Então, se a gente calcular em função da posição verão, como a potência é baixa, a corrente nas outras posições vai ultrapassar o limite do disjuntor. E aí ele vai desarmar e não vai atender essa situação dele funcionar em qualquer uma das 3 posições de regulagem. Então, para a gente resolver esse exercício, a nossa escolha da potência vai ser uma potência de maior intensidade, porque daí a corrente vai ser a maior das 3. Eu vou garantir que ele funcione em qualquer uma das 3 posições, tá certo? Então a gente vai colocar aqui os 3.200 watts. E aí, 3.200 dividido por 110 vai dar 29,09 amperes. Esse valor de corrente é a corrente de operação do nosso chuveiro na posição inverno, tudo bem? Então eu preciso de um disjuntor que suporte essa corrente. Dá uma olhada ali nas alternativas, a gente tem que suporta essa corrente, o que está na letra A e o que está na letra B. Os outros para baixo, nenhum deles suporta 29,09. Agora foi como a gente comentou agora há pouquinho, né? Eu tenho 2 que suportam, mas a gente vai buscar sempre o menor entre aqueles que suportam, então seria para a gente o de 30 amperes, tudo bem?
Pessoal, só a título de curiosidade, se você tivesse calculado a corrente na posição verão, você encontraria 19,09 amperes, e aí já serviria para você o de 20 amperes. E se você tivesse calculado com a potência na posição primavera, você teria achado 21,8 amperes, ou seja, nesse caso serviria para você o de 23 amperes, mas não pode, né? Como eu te disse, nenhuma dessas situações serviria para a gente ligar o chuveiro na posição inverno. Por quê? Porque na posição inverno eu preciso de 29,09 amperes, tá bom? Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de eletrodinâmica, aula importantíssima para Enem, para vestibular, prova de colégio, tá certo? Tchau e até a próxima aula.